Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai falar sobre o avanço do crime organizado no Brasil, partindo agora de metrópoles para ações ousadas no interior do país, como recentemente em Araçatuba, São Paulo, e Criciúma, Santa Catarina. Para conversar conosco hoje, temos a presença do líder da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Fabrício Oliveira. Bem-vindo, Fabrício. Olá, Sérgio. É um prazer poder participar do programa. Estou à disposição. Fabrício, conta para a gente aqui, para a nossa audiência, quais são hoje os maiores desafios no combate ao crime organizado no Brasil? O problema da violência no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, ele já remonta a décadas. A gente percebe que desde a década de 80, o tráfico de drogas ele fez uma corrida armamentista, começou a ter acesso a fuzis, a armas de guerra, para disputar com outras quadrilhas, outras facções, bocas de fumo. E essas armas de guerra na mão de traficantes aqui no Rio de Janeiro provocou uma escalada na violência entre essas facções e também contra a polícia. Então, é um desafio, tanto para a polícia quanto para a sociedade, fazer frente a esse avanço do crime organizado. Aqui no Rio de Janeiro, atualmente, os dados demonstram que existem mais de 1.400 favelas e que a grande maioria delas sofre a influência do tráfico de drogas. Cerca de 80% dessas favelas hoje, elas têm atuação direta do tráfico de drogas e o restante acaba tendo a atuação de grupos de milicianos. Então é um desafio para a polícia trabalha de maneira incessante, diariamente, para combater o avanço do crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Você falou em tráfico de drogas, né? Então, assim, com a sua experiência na Polícia Civil no Rio, eu imagino que vocês devem combater não só tráfico de drogas, mas tráfico de armas e crimes correlatos que acabam dando suporte a grandes organizações criminosas. Quais, na sua opinião, são as origens dessas grandes organizações? O fenômeno do tráfico de drogas violento aqui no Rio de Janeiro, ele vem de alguns anos, né? Com a chegada da cocaína no Rio de Janeiro, com a organização dessas facções criminosas ainda no final da década de 70 e 80, e com o fato de o tráfico de drogas ser muito lucrativo. Então, esse lucro fácil do crime acaba fazendo com que esses traficantes eles busquem armas de fogo, as melhores armas do mundo, né? Fomentando o tráfico de armas para proteger o seu negócio, cada vez ter mais lucros ilícitos e também dominar um território, né? Esse território que ele domina não só para vender drogas, mas para obter uma série de outros ganhos ilícitos a partir do crime organizado. Então, a gente combate o tráfico de drogas aqui porque a gente percebe, e a gente tem estudos que demonstram isso, que o tráfico de drogas ele está relacionado a uma série de outros crimes violentos. A gente pode afirmar que mais de 50% dos homicídios do Rio de Janeiro têm relação direta com o tráfico de drogas, mais de 65% dos roubos de carga têm relação direta também com o tráfico de drogas e cerca de 80% dos roubos de veículos. Então, quando a gente fala de um combate, de um enfrentamento ao tráfico de drogas, não é aquela visão romântica de uma venda ilegal de drogas apenas. É muito mais complexo que isso. São crimes violentos que afetam o dia a dia da população que tem uma relação direta com o tráfico de drogas. Fabrício, num evento recente, World Combat Conference, o senhor apresentou estatísticas sobre a atuação, né, de profissionais da segurança pública, o risco que eles sofrem, né, em suas ações. Poderia compartilhar conosco alguma dessas informações apresentadas no evento? Eu apresentei no evento alguns dados impactantes que decorre de um estudo do Coronel Cajueiro, coronel da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro, e ele demonstra, com base na análise desses dados, né, ao passar dos anos, que é muito mais perigoso ser policial no Rio de Janeiro do que ter participado como soldado em qualquer das guerras que já aconteceu no mundo. Então, um dado que causou bastante impacto foi que você ser policial no Rio de Janeiro, você está sujeito você está 725 vezes mais sujeito a ser vitimado, baleado, do que você ter participado na Guerra do Golfo
como soldado americano. E que se a gente for fazer um paralelo com a guerra mais sangrenta que já aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial, você ser policial no Rio de Janeiro é 4 vezes mais perigoso do que ter participado da Segunda Guerra Mundial. Então, são dados que chamam a atenção, e quando se faz uma análise do quantitativo de policiais mortos e feridos em decorrência da violência aqui no Rio de Janeiro, se percebe que não há paralelo em qualquer outra cidade do mundo. E esses profissionais da segurança pública, então, expostos a um risco altíssimo, né? E nem sempre com a valorização e o reconhecimento devidos. O que deve mudar? Com certeza, esse é um fator que nos preocupa bastante. Cada vez mais as corporações, as polícias, têm entendido a necessidade de estar mais próximo da população, de demonstrar qual que é a nossa missão, qual que é o nosso objetivo, e que a importância da polícia para cada um, para o dia a dia. A polícia ela sofre muito ainda com algumas notícias que são veiculadas e tem um rápido acesso de toda a população, que elas não condizem com a verdade, ou até algumas interpretações equivocadas da nossa atuação. E é muito importante para a gente conquistar a opinião pública e que a população entenda muito bem a importância da polícia, principalmente numa cidade que tem altos índices de criminalidade. Esse trabalho diário da polícia, incessante, a polícia que não pode parar, é muito importante para que a população consiga ter preservado o seu direito de ir e vir, de trabalhar, de estudar e de ter um mínimo de segurança. Essas organizações criminosas, Fabrício, às vezes impunes, né? E a opinião pública desconhecendo a importância e o risco que os profissionais se expõem no combate à criminalidade. Quais, na sua opinião, são os vilões dessa história toda? Acredito que a mídia ela tem um papel muito importante ao levar as informações reais, as informações fidedignas para a população. E muitas vezes a gente percebe que existe uma romantização do criminoso, aquele criminoso violento que mata, que pratica extorsões, que pratica sequestros, estupros, aquele criminoso que sempre optou por uma vida do crime, do lucro fácil, e não se importa com a vida de outras pessoas para alcançar os seus objetivos ilícitos, ele muitas vezes tem a vida dele tratada de uma maneira romântica pelo jornalismo. Então isso é muito nocivo para a polícia, é muito nocivo para o Estado, porque a população acaba tendo uma percepção totalmente equivocada do que está acontecendo. A gente não pode esperar que o cidadão aguarde o momento da sua família ou de ele próprio ser vítima de um crime violento para entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que acompanhar com um pouquinho mais de clareza o que acontece numa cidade como o Rio de Janeiro, a quantidade de roubos, de latrocínios, de homicídios, de crimes que são praticados diretamente por esses narcotraficantes. Muitas vezes a gente os chama de narcoterroristas, porque eles têm, sim, alguns atos são típicos de organizações terroristas, e mostrar para a população o que acontece. Então, a gente tem tentado fazer um trabalho cada vez mais de divulgar o nosso dia a dia, as dificuldades que são encontradas em favelas, a existência de barricadas, de certeiras, de táticas de guerrilhas utilizadas por criminosos, o fácil acesso que eles têm a armas de guerras e o quanto que isso torna difícil o trabalho cotidiano da polícia no Rio de Janeiro. Entendi. Delegado, nas últimas décadas, principalmente dos anos 80 para cá, o senhor até comentou, o Brasil acompanhou a formação de grandes facções criminosas, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, recentemente, como eu falei no início do programa, a gente presenciou aí na mídia a ocorrência de crimes altamente complexos no interior do país, como o assalto a bancos em Criciúma, Santa Catarina, e depois, mais recentemente, em Araçatuba, São Paulo. Podemos dizer que há uma tendência da migração desse crime complexo para o interior do país, ou foram apenas casos isolados? A que o senhor atribui isso? A gente percebe que é sim uma tendência e que alguns eventos violentos que acontecem, começaram acontecendo em metrópoles, em regiões mais populosas, eles estão migrando para outras cidades.
O criminoso, ele busca sempre o lucro fácil. A gente afirma isso com base em estudos, que a opção pelo crime, esse crime que visa uma vantagem financeira, né, o crime patrimonial, ou no qual o criminoso está buscando um lucro fácil, o criminoso faz uma análise do risco e do benefício que ele está sujeito quando vai praticar um crime. A gente percebe que essa balança no Brasil está muito desequilibrada. O criminoso ele tem todos os benefícios possíveis, né? A chance de obter altos lucros com o crime ela é muito grande e o risco é cada vez menor. Então, para fazer frente a essa aceleração do crime, principalmente em relação às cidades menores do interior, a gente precisa de uma legislação penal mais forte, de um sistema de justiça, quando eu falo um sistema de justiça, de todas as instituições trabalhando junto e que apresente sim, um resultado melhor. Porque é inadmissível que criminosos violentos fiquem pouquíssimo tempo na cadeia e que voltem para o convívio social para praticar outros crimes. Então, o Estado precisa apresentar uma resposta mais forte e esses criminosos contumazes, violentos, eles precisam ser afastados do convívio social. Fabrício, nos últimos anos, em anos recentes, a gente viu um grande esforço antes de grandes eventos no Brasil, como a Copa do Mundo, FIFA 2014, e as Olimpíadas 2016, um grande esforço para pacificar o país, sobretudo o Rio de Janeiro. Então, vivenciamos aí a instalação de unidades pacificadoras nas favelas fluminenses e houve uma expectativa da população de que, finalmente, teríamos paz, né, nas favelas do Rio, o Rio se tornaria uma cidade mais segura, né? Porém, não foi exatamente isso que a gente acompanhou após esses grandes eventos. Deu uma impressão de que foi uma solução temporária. E aí eu te pergunto, conta para a nossa audiência, você acredita na pacificação ou na redução significativa de criminalidade nas favelas, nas milícias, nas facções? Se sim, para qual horizonte de tempo o senhor imagina que isso vai acontecer? Eu acredito sim, em um Rio de Janeiro muito mais seguro, em um Brasil melhor, porém eu não acredito em soluções simples e fáceis. Então, qualquer solução simplória que seja apresentada, a gente pode desconfiar que não vai nos levar a um futuro próspero. É um problema muito complexo, como eu falei, que já vem de décadas, e a gente acredita que um trabalho integrado entre as instituições e com uma legislação que realmente apresente uma resposta à altura do crime, uma resposta mais dura, a gente pode ter um horizonte. O senhor citou, por exemplo, nas UPPs, a gente acompanhou o projeto das UPPs aqui no Rio de Janeiro, que realmente nos mostrava um horizonte muito bom, começou dando muito certo. Porém, olhando sob o prisma da Polícia Civil, a gente percebe que faltou a investigação, faltou colocar esses criminosos atrás das grades, tirar as armas deles, quebrar o braço financeiro do crime. E a UPP, quando ela começou a se tornar um projeto muito mais político do que policial, ela começou a acelerar muito, ocupar favelas, muitas vezes avisando que a favela seria ocupada e dando a possibilidade para que aqueles criminosos migrassem para outros locais. Então, no Rio de Janeiro, aconteceu uma metástase do crime. Esses traficantes que tinham alguns redutos que eles consideravam mais seguros no Rio de Janeiro, como o Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Complexo da Maré, Chapadão, Rocinha, eles começaram a migrar para o interior. Então, a região dos Lagos sofreu muito, Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis e outras cidades do interior sofreram com a migração desses criminosos. Então, aconteceu a ocupação, aquela favela que eles dominavam começou a sentir os efeitos positivos da ocupação policial, da UPP, porém, eles não tinham sido presos, eles tinham migrado para outras regiões. E agora, com o declínio das UPPs, a gente percebe que esses traficantes, essas lideranças voltaram para os seus redutos históricos, porém, continuam dominando outras regiões. Então, a influência do tráfico de drogas, desse tráfico de drogas violento, armado, se espalhou pelo Rio de Janeiro e hoje a gente tem um problema muito maior para resolver, porque a solução que aparentemente simples, que resolveria o problema, ela não funcionou. Então a gente precisa sim de um projeto
a médio e a longo prazo de segurança pública, envolvendo todas as instituições e pensando de maneira técnica, de maneira séria, numa melhora do nosso sistema de justiça e com uma legislação que faça frente ao crime organizado. Entendi. Delegado, com a sua experiência no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, quais boas práticas o senhor poderia compartilhar com demais estados, demais unidades da federação no combate a essa criminalidade? A integração é uma palavra-chave para o sucesso de segurança pública, então as polícias têm que trabalhar juntas, têm que trocar informações. Eu estive por 2 anos à frente da Delegacia de Combate ao Tráfico de Armas do Rio de Janeiro, a DESARM, desde a sua criação em 2017, e os grandes resultados que foram alcançados no combate ao tráfico de armas, eles foram fruto realmente de uma integração muito forte com a Polícia Rodoviária Federal, com a Receita Federal, com a Polícia Federal e com outras polícias civis e militares. Então, a integração é uma palavra-chave para as polícias, que têm que estar cada vez mais próximas e trabalhando junto em prol da sociedade. E hoje, no comando da CORE, a gente não trabalha de maneira diferente, a gente trabalha sempre de maneira aproximada a outras instituições, trocando informações, atuando com um serviço de inteligência muito próximo de outros órgãos, e a gente acredita que esse é um dos principais caminhos para nos levar a um país mais seguro. Muito bem. E, delegado Fabrício, na atual conjuntura política, no cenário político, há um incentivo muito grande para que a população tenha sua própria arma de fogo, o armamento da população para fazer sua própria segurança, né? No entanto, nem sempre esse cidadão, essa cidadã, tem familiaridade com o manuseio, né, da arma de fogo a despeito do próprio porte dessa arma, né? O que o senhor acha a respeito e como poderia aconselhar, de repente, o cidadão comum que está nesse grupo de portadores de arma de fogo? A gente vê com bons olhos que o cidadão de bem, aquela pessoa que tem que passar por todo um processo de apresentar certidões negativas de antecedentes criminais, demonstrar uma ocupação lícita, a população de bem recorrer à arma de fogo. Essa população que recorre à arma de fogo, ela tem que fazer um curso, ela tem que aprender a manusear de uma maneira segura, procurar profissionais capacitados e ter essa arma de fogo na sua residência para proteger o seu maior patrimônio, que é a sua família. A gente sabe que a segurança pública realizada pela polícia, ela não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, a gente acha, sim, que é um direito do cidadão que ele possa ter uma arma de fogo para proteger a sua família. Mas não se confunde essa arma de fogo para proteger o seu domicílio, a sua família, com a atuação de segurança pública. Então, o cidadão que não é policial, ele não pode estar pensando em colocar uma arma na cintura e fazer segurança pública. Segurança pública é trabalho da polícia, das instituições de Estado que desempenham esse papel, mas eu vejo com bons olhos que o cidadão de bem, após cumprir todos os requisitos legais, ele tem acesso a uma arma de fogo para poder proteger a sua vida, a sua família e talvez retardar a ação de um criminoso até que a polícia possa chegar em seu socorro. Certo. Delegado, hoje na polícia, até pela troca de informação que o senhor comentou, né, entre polícias de diferentes unidades da federação, quais são os principais obstáculos na atuação de vocês? Pelo que o senhor comenta com outros colegas até de outros estados, quais os principais obstáculos hoje de profissionais da segurança pública no Brasil? A questão do investimento é sempre importante, né? A polícia ela tem que estar com os melhores equipamentos, com mais investimento, com melhores salários e condições de trabalho. O Brasil, por ser um país continental, ele tem que utilizar de uma maneira melhor a tecnologia, a internet que está aí para aproximar mais as instituições. A gente percebe que ainda existem barreiras, existem problemas históricos no Brasil. A dificuldade de você ter bancos de dados biométricos que se comunicam. Hoje a gente tem ilhas de informações, então cada instituição acaba tendo o seu banco de dados e se falando pouco. Então a gente tem que incentivar
que esses bancos de dados das polícias, da justiça e de outras instituições, eles se comuniquem. Então, quando você tem falha nessa comunicação, você acaba dando muito espaço para que o criminoso possa atuar de uma maneira impune, buscando aquele lucro, que é o que move o criminoso, né? Então, hoje, por exemplo, é muito fácil para um criminoso conseguir um documento falso no outro estado e não há um confronto de impressões digitais do estado onde ele nasceu para o estado que ele está buscando o documento com dados falsos que é emitido por um órgão oficial. Então, estou falando de uma coisa muito básica, de confrontos de impressões digitais, que é uma ferramenta utilizada pelas polícias ao redor do mundo há muitos anos. E a gente aqui ainda tem dificuldade de se comunicar nisso. Então, o fato do Brasil ser um país de dimensões continentais acaba sendo, muitas vezes, um problema nessa comunicação entre as polícias. Então, a gente tem que acelerar isso, usar a tecnologia, a informática, a internet para diminuir essas distâncias e tentar flexibilizar algumas regras que dificultam a integração e a comunicação entre os diversos órgãos, tanto da administração pública quanto também da iniciativa privada, que pode ajudar, sim, muito a segurança pública. Fabrício, hoje o senhor possui uma posição de relevância, né, como líder da CORE no Rio. Queria que você comentasse conosco quais ações, enquanto líder da CORE, você já pôde implementar e que teve sucesso. Quais foram as ações de destaque na sua atuação aí como líder da CORE? Para mim é uma grande satisfação estar à frente de uma unidade tão importante aqui para o Rio de Janeiro, para a Polícia Civil. Eu sou coordenador da CORE atualmente, há um pouco mais de um ano, mas já havia trabalhado como delegado assistente por cerca de 4 anos aqui. E para a gente é um motivo de muito orgulho, mesmo sabendo o tamanho da responsabilidade. Normalmente a CORE ela atua nas ações mais arriscadas aqui no Estado. É a unidade de operações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que ela tem diversas atribuições e ela é mais conhecida por atuar em operações em áreas conflagradas, em favelas, em apoio a outras unidades da Polícia Civil e também em apoio a outras instituições. Então, a nossa atuação ela é sempre no limite ali, nas ações mais violentas, naquelas operações em que a possibilidade, a probabilidade de confronto ela é elevada. E as nossas ações que tiveram mais destaque nos últimos meses, no último ano, foram situações em que criminosos foram neutralizados. Foi muito divulgada a Operação do Jacarezinho, que contou com a atuação direta da CORE, em que narcotraficantes daquela região ali atacaram de uma maneira indiscriminada a polícia por todos os acessos. Infelizmente, um herói, um policial civil foi morto no início dessa operação, mas a gente conseguiu fazer frente, cumprir o nosso papel e, dentro do possível, estabilizar aquele território. Apreendemos um arsenal, criminosos foram presos e aqueles que confrontaram com a polícia morreram. Teve uma ação muito dura também que foi realizada contra a milícia que vem se expandindo no Rio de Janeiro. E a gente conseguiu interceptar um comboio de 12 milicianos em Itaguaí, também estavam com arsenal, estavam com fardamento militar, com coletes balísticos, e 12 milicianos foram neutralizados, né? Paralelamente a isso, a gente tem um trabalho de inteligência muito forte com outras instituições. Eu queria destacar aqui o trabalho de excelência que a Polícia Rodoviária Federal ela desempenha no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. E há pouco mais de um ano a gente conseguiu apreender cerca de 7 toneladas de drogas, um carregamento que chegava aqui no Rio de Janeiro. Temos apreensões de armas, de munições, e um trabalho contínuo que é feito tentando, com essa atuação de inteligência integrada, fazer um bloqueio para que armas, munições e drogas não cheguem com tanta facilidade às mãos dos criminosos aqui do Rio de Janeiro. Então, são inúmeros trabalhos relevantes. A gente trabalha diariamente, trabalha muito. A gente tem um compromisso com o treinamento, com a eficiência, com o acerto. A gente não gosta do erro, por isso a gente trabalha muito. E a população carioca ela conhece bem o trabalho da CORE, que a gente está diariamente aqui em defesa da população. Delegado, para a gente encerrar, então, queria que, para inspirar demais colegas seus pelo Brasil que trabalham com segurança pública, que você compartilhasse o que te motiva a trabalhar, correndo risco, se expondo a risco, em prol da integridade do próximo. A gente, para trabalhar na polícia, a gente tem que ter uma paixão, né? A gente ama o que faz, então, para a gente, muitas vezes, não é um trabalho, é uma diversão,
é agradável você estar trabalhando na polícia, e o que nos motiva justamente é isso, é conseguir estar em defesa do próximo, estar em defesa daquela pessoa que não tem mais ninguém por ela, aquela pessoa que está totalmente vulnerável, normalmente a população mais carente, e a polícia está sempre em defesa e ao lado dessa pessoa. Então é muito bom a gente trabalhar numa instituição que pode fazer diferença na vida daquela pessoa que não tem mais ninguém por ela. Então isso me motiva muito, e a gente tenta sempre encarar as dificuldades do dia a dia, essas dificuldades muitas vezes que são sistêmicas, como oportunidades para a gente trabalhar e demonstrar resultado. Então aqui as dificuldades elas não nos assustam, a gente entende muito bem qual que é a nossa missão, e por mais que seja difícil muitas vezes a atuação policial no Brasil, e especialmente aqui no Rio de Janeiro, a gente afirma que a gente não vai parar nunca, porque a gente sabe a importância da nossa missão, e a gente sabe que existe toda uma população aqui que depende desse trabalho duro da polícia. Muito obrigado, delegado Fabrício Oliveira, pela participação aqui no Cidadania, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato com a Ouvidoria do Senado Federal. Um abraço e até a próxima.